Gostaria de ler a palavra de Deus nesse momento, no livro de Números, capítulo 13, versículos de 1 a 3, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Nós sabemos que diariamente nós ouvimos, nós recebemos notícias que muitas vezes nos abalam. Notícias que podem nos levar até a pensar: será que existe ainda solução para a humanidade? São muitas vezes notícias de violência nos estádios, por exemplo, notícia de violência nas ruas, até mesmo violência dentro de casa. E a pergunta que nós podemos fazer é: onde encontrar solução para tudo isso? O texto que eu acabei de ler, no livro de Números, relata um momento importante na vida de Israel, que era o povo de Deus no período do Velho Testamento. Eles haviam saído do Egito, estavam por cerca de 2 anos viajando por um deserto, uma peregrinação, e agora eles chegaram próximo à entrada da terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido que daria àquele povo. E aí então Deus dá uma ordem a Moisés, que era o líder daquele povo, para que Moisés separasse 12 homens, e esses homens teriam que ir até a terra, olhar a terra, ver como era essa terra e depois retornar e dar então o parecer, o relatório deles. Eles foram e 40 dias depois eles retornam para encontrar-se com Moisés e encontrar-se com o povo. Todos eles, os 12, viram a mesma realidade, viram as mesmas cenas. No entanto, 2 relatórios foram dados. 10 daqueles homens disseram: não tem jeito, não vamos conseguir conquistar a terra. Mas 2 trouxeram outro relatório e disseram: tem jeito sim, vamos conseguir conquistar aquela terra. E eu pergunto para você que me ouve nesse momento: se você fosse um daqueles 12, qual seria a sua resposta? Qual seria o seu relatório? Vamos conseguir ou não vamos conseguir? Todos eles, como eu disse anteriormente, viram a mesma coisa, viram a mesma realidade. Mas o que fez diferença para que o relatório fosse diferente dos 10 em relação àqueles 2 homens? Primeiramente, a diferença é que aqueles 2 homens, chamados Josué e Calebe, eles confiaram em Deus. Eles não disseram que era possível, que iriam conquistar, confiando neles mesmos, achando que eles eram capazes por si mesmos de conquistar aquela terra. E nem era uma palavra aleatória, indiferente a qualquer realidade, a qualquer adversidade que poderiam encontrar. Eles disseram aquilo porque eles confiaram na palavra de Deus. No versículo 2 que eu li, eu vou repetir, diz assim: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Deus havia prometido. Deus falou para todos eles, para os 10, para os 2, para Moisés e para todos eles, que daria aquela terra para eles. Mas aqueles homens, aqueles 10 homens, não confiaram na palavra de Deus. Mas aqueles 2 homens entenderam que a palavra de Deus, que a promessa de Deus, com certeza iria se cumprir. E a Bíblia, nós temos uma coletânea enorme de promessas de Deus. Segundo alguns comentaristas, são mais de 7.000 promessas de Deus para o homem. Por exemplo, no Salmo 34:19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Esse é só um versículo do Velho Testamento. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele diz o seguinte: que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo
tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em cada um de nós. Então esse é o nosso Deus. Saber dessas promessas é importante, mas não é tudo. Aqueles 10 homens também sabiam, mas a diferença é a confiança em Deus, na palavra e na promessa de Deus. Por isso aqueles homens disseram: sim, é possível, vamos conquistar a terra. Mas em segundo lugar, aqueles homens também perseveraram diante dos obstáculos. O fato de Deus prometer que vai nos dar, fazer uma promessa a nós, significa que isso vai acontecer. O que Deus fala vai acontecer, nada e ninguém pode impedir. Porém, também é verdade que teremos lutas, que teremos obstáculos, que teremos adversidades. Imagine aqueles 2 homens, Josué e Caleb, ouvindo aqueles outros 10 dizendo: não vai conseguir, não vai dar certo, não vamos entrar, direto no ouvido deles. E quando eles chegaram no arraial, quando todo o povo ali ouviu aquele relatório, entenderam também da mesma forma: não vamos conseguir. Não eram mais 10, era uma multidão agora dizendo: não vamos conseguir. Aqueles homens poderiam ser influenciados e também chegar à mesma conclusão. É verdade, pensávamos que poderíamos, mas não vamos conseguir. Pelo contrário, eles perseveraram, eles continuaram firmes, porque eles estavam confiando na palavra do Senhor. Então, a perseverança é o que nos leva a continuar fazendo o que é certo, de acordo com a palavra de Deus, mesmo quando pessoas ao nosso redor ou circunstâncias adversas querem nos fazer desistir ou desanimar. Terminando a nossa reflexão, eu pergunto a você: será que vale a pena confiar na promessa de Deus? Será que vale a pena ser perseverante em meio aos obstáculos, aos desafios? De todos aqueles que saíram do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Todos os demais pereceram no deserto. Uma nova geração precisou crescer para entrar junto com Josué e Caleb na terra que Deus havia prometido a eles que os daria. Com certeza é maravilhoso e é importante e é fundamental que nós confiemos na palavra, confiemos na promessa de Deus e sejamos perseverantes diante dos obstáculos que enfrentamos. Que eu e que você tenhamos essa mesma atitude que tiveram Josué e Caleb no nosso dia a dia. Com certeza seremos vitoriosos em Cristo, seremos mais que vencedores. Quero orar com